Olá, senhores, senhoras e senhoritas. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina Fundamentos da Organização e Gestão Escolar, comigo, professor Anderson Souza. E quero relembrar vocês que a gente já colocou na nossa aula anterior sobre as funções dos profissionais que trabalham diretamente na administração de uma escola, né? Que foi alguns coordenadores, inspetor, enfim, supervisor, o nosso próprio gestor, né? Então a gente já conseguiu fazer um pouco dessa observação, saber o papel realmente desses profissionais, porque existe uma... As pessoas ainda confundem ainda qual é realmente o papel desses profissionais. Então a gente conseguiu deixar bem explicadinho cada função aí dessa área. A gente falou também sobre a gestão democrática, né? Então, hoje o nosso foco vai ser trabalhar com o planejamento, certo? Então, hoje a gente vai estar trabalhando do início ao fim sobre planejamento. Vou mostrar para vocês o que é esse planejamento e vocês vão ficar muito atentos porque esse planejamento vai ser usado em uma das nossas atividades, certo? Então, a gente vai dar início sobre o nosso planejamento da gestão escolar. Existe vários outros planejamentos, né? O planejamento do professor, planejamento do coordenador. O planejamento é da gestão escolar que a gente vai estar trabalhando hoje. Mas e aí? O que é esse planejamento? Para ter esse planejamento, para você ser um bom gestor, a gente vai precisar primeiro ser um bom líder, né? E o que é ser um líder? É buscar excelência e desenvolvimento de pessoas. Ou seja, você, como gestor, ir atrás mesmo para que essas pessoas consigam um bom desempenho na escola. Então, esse é o papel de um líder. E o de um gerente? Qual é o papel de um gerente? Cuidar para que os processos funcionem e para que as pessoas façam o que devem fazer. Aqui nessa parte do gerente, eu quero trazer uma reflexão com vocês, né? Na verdade, uma parte prática que um professor me informou e disse como age dentro de uma escola. E vocês, aí que estão me ouvindo, vão saber se esse professor, né, na sua concepção, se esse gestor fez uma atitude correta ou se fez uma atitude errada. Ele disse assim, ó, que ele não quer saber como essa pessoa é em questão de valores, né? Se essa pessoa faz os outros sorrirem, se todo mundo gosta dessa pessoa. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se a pessoa está fazendo o papel dele, né? Por exemplo, alguns alunos chegam para o diretor e dizem: diretor, eu não gostei daquele professor, ele não sorri para a gente, ele não brinca com a gente, ele é muito fechado, eu não gosto dele. Aí o professor, o gestor, né, pergunta para esses alunos: mas ele cumpre o horário? E os alunos dizem: cumprem. Ele passa o conteúdo? Passa. Ele faz a avaliação direitinho? Faz. O horário do início ao fim, ele cumpre? Aí os alunos dizem: cumpre. Aí o professor diz, o gestor diz, né? Pronto, é só isso que eu quero saber, porque ele está fazendo o papel dele. Ele não precisa agradar ninguém, ele não precisa para que os outros gostem dele. Eu só quero que eles façam o que deve ser feito, que é cumprir o horário, apresentar o conteúdo, fazer as avaliações, participar das atividades. É isso que eu quero. E aí, enquanto vocês aí, quanto acadêmicos, vocês concordam nessa atitude do gestor ou discordam? Porque se a gente for analisar também a educação da Finlândia, a gente percebe que o secretário de Educação, né, que esteve muito em contato com um palestrante que veio aqui em Coroatá, que inclusive é muito meu amigo, ele disse que a ideia da Finlândia é formar um bom cidadão. Eles não estão preocupados em formar pessoas técnicas com conteúdos. Não, a ideia primeira deles é formar um bom cidadão. Se eu formo um bom cidadão, pronto, eu já estou satisfeito. E aí a parte técnica, ela é consequência disso. Ou seja, para eles, as pessoas sim precisam ter valores, precisam respeitar, precisam agradar, para depois ter a sua parte técnica. Mas já o gestor, do exemplo que eu estou falando, ele diz que não quer saber da questão de valores, ele quer saber se está fazendo a parte técnica dele. Aí eu deixo essa reflexão com vocês aí,
Quem sabe lá no nosso chat a gente possa discutir sobre essas ideias e eu ouvir vocês. Mas enfim, você conseguiu ser um bom líder, você é um bom líder, você é um bom gerente, com certeza o resultado você será um bom gestor. E qual é a função do gestor? Gerenciar e aperfeiçoar as pessoas e desenvolver pessoas para que façam a gestão cada vez melhor. Ou seja, sempre a busca da perfeição, né? Nunca está na perfeição, mas sempre ir buscar cada vez mais a melhoria para o ensino, para a administração, enfim. E aí a regrazinha, você é um gerente, você é um bom líder, com certeza você será um bom gestor. E sendo gestor, a nossa preocupação está dividida em 3 tópicos, certo? E quais são esses tópicos? A escola, na questão administrativa, a questão pedagógica, em relação mais diretamente ligada ao professor, e a sala de aula, que já é a característica que o gestor precisa estar atento também. Certo? Gestor não é só a questão administrativa, como a gente já falou, o gestor está de olho e vendo todos os passos dentro de uma escola. Então esses são os 3 tópicos aí importantíssimos para o gestor estar observando. Esses 3 tópicos, a gente pode resumir ele nessas seguintes etapas aqui. Ó. Por exemplo, a gestão escolar, né, no que diz respeito à escola. O gestor ele precisa estar de olho e focado na gestão de recursos. É o administrativo, certo? Saber o que vai entrar sobre a questão de financeiro, os materiais que a escola vai precisar para desenvolver suas atividades, tanto na limpeza, quanto no administrativo, material tecnológico, enfim, ele precisa estar focado nessa questão também. Ele precisa estar atento, fazer pedidos, observar o que está sendo gasto, o que não está sendo gasto. Enfim, ele precisa estar diretamente ligado a esse processo administrativo de recursos, seja financeiro, seja de materiais, e assim ele vai conseguir ter uma administração mais consolidada. Na gestão de pessoas, na gestão de processo, né, que é a questão pedagógica, muitos acreditam que essa é a parte mais difícil, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram esse ditado, que trabalhar com pessoas é complicado, e realmente é complicado. Tem muitos professores que ajudam, colaboram, mas tem outros professores que acabam, além de não fazer nada, acabam atrapalhando. E assim, eu estive conversando com alguns gestores essa semana, e eles disseram que tem pasta de professores que o que mais tem é atestado. E eles percebem que o professor não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema assim. Mas é questão de conseguir burlar, né, essa lei, e aí acaba faltando muito e trazendo muitas complicações no conteúdo do professor. Então tem professor que toda semana leva 3, 4 atestados. E ele disse que isso é muito complicado porque pede muito assunto. Ou seja, trabalhar com pessoas é complicado. O gestor, além de estar comandando tudo, né, precisa estar incentivando e motivando esses profissionais que estão ali ao redor dele. Então, realmente ser gestor tem essa partezinha complicada, né, mas um bom gestor, ele está envolto de ser um bom líder, um bom gerente, e com certeza pode desenvolver bons papéis e fazer a diferença nessa escola. E a gestão de pessoas, não só com alunos, mas com a comunidade. O gestor, como um bom gestor, ele precisa estar atento nisso, né? Saber as ideias da comunidade, as sugestões, o que os alunos estão precisando, o que os alunos necessitam, né? Porque não é só o querer, é o que realmente se é preciso fazer. Então o gestor precisa estar atento nessas 3 tópicos aí, nessas 3 ideias principais de uma escola. Agora vamos para o planejamento, né? Que eu disse para vocês que a gente ia trabalhar hoje sobre o planejamento. Mas o que realmente é esse planejamento? Planejamento, pessoal, é a própria ação de uma ideia. Ou seja, você conseguiu ter uma ideia de como vai fazer, de como vai organizar,
indiferente daquelas 3 tópicos, né? O que você está percebendo de dificuldade nessa escola em relação aos professores? Qual é a dificuldade que você está vendo na questão da comunidade e os alunos? Ou seja, você vai começar a organizar as ideias. E aí, a partir dessas problemáticas, você vai organizar soluções também. Vai organizar ideias para que possa melhorar na questão administrativa, na questão de recursos, na questão dos professores, materiais para ajudar os professores, na questão do aluno, na questão da estrutura física da escola. Ou seja, quando você começa a organizar essas ideias na sua cabeça, começar a botar uns papelzinhos ali, riscar as principais ideias que você quer, isso é o planejamento, é a organização de ideias. Agora, quando você pega esse planejamento, pega essa organização de ideia e transforma em um documento, não passa a ser planejamento, vai passar a ser um plano, certo? Quando você pega essas ideias, pega essas organizações, todas que você fez, pontos positivos, pontos negativos, ideias de soluções, quais são as suas estratégias, quais são suas metas. Quando você elabora esse planejamento e coloca em um documento, esse documento passa a ser um plano. E é esse plano que a gente precisa entender quais são as suas partes, como é que providencia esse plano, certo? Então, o plano você já sabe o que é, o planejamento, né? A organização de ideias. O plano é esse documento dessas ideias já pronto, já organizada. E o que é o programa? O programa é o cronograma desse plano. É onde você vai dividir essas etapas, vai saber toda a estrutura do cronograma, onde geralmente esse cronograma é para futuro, né? O presente ou futuro, já é um cronograma que você pode desenvolver no presente ou no futuro. E geralmente é esse cronograma, viu? Quando fala em programa, porque no planejamento tem esses 3 tópicos, plano, programa e projeto. E aí no programa é esse cronograma geral aí das etapas que vão ser desenvolvidas ou que estão sendo desenvolvidas em uma escola. E o projeto já é a parte mais resumida desse programa. Eu vou pegar cada etapa desse programa e vou fazer o meu projeto. E vou desenvolver ali, vou me projetar para desenvolver cada etapa desse programa. Tranquilo? Então, planejamento, ideias, plano, documento palpável, né? O documento organizado, o programa, todo o cronograma feito, né? Futuro ou presente, o projeto, já as etapas desse programa que vão facilitar aí no desenvolvimento de cada parte desse programa, viu? Beleza? Espero que tenha entendido essa parte, é bem delicada. Então, primeiro, né, você vai fazer seu plano. O que você precisa entender? Eu vou ver nessa escola, ver os pontos positivos, os pontos negativos, seja físico ou não. Ou seja, a comunidade ela participa, está inteirada, pronto, esse é um ponto positivo. E eu vou pegar esse ponto positivo e vou usar para que eu possa desenvolver um projeto político-pedagógico, a participação da família na escola, enfim. Eu falei, isso é um ponto positivo, mas existem outros pontos positivos na escola. Alguns profissionais da escola são muito bem, estão dispostos a sempre ajudar. Enfim, na escola também tem muitos pontos positivos, não é só negativo também. A gente não pode crucificar uma escola também. Agora, pontos negativos também existem, né, porque é necessário ter os pontos negativos para que a gente possa estar dando ideias aí para fortalecer e melhorar mais ainda a escola. E aí você vai providenciar qual é a parte negativa dessa escola. Será que o convênio do município, né, é bem participativo com a questão do secretariado, da secretaria? Será que existe algum problema, alguma dificuldade? Enfim, vocês vão organizar, fazer o planejamento sobre esses pontos negativos, pontos positivos, seja questão física, né? A escola não tem bebedouro, o bebedouro está ruim, a pintura, questão de reuniões, como funciona, questão como é que é feito a questão do recurso para a escola, enfim, você vai estar pegando os pontos positivos e os pontos negativos na escola. Essa é a parte interessante. Vamos lá para o próximo. Identificação dos profissionais.
como é que vai ser a escolha desses profissionais? É eu que vou escolher? Será que eu como gestor, eu vou escolher meu coordenador, uma pessoa de confiança, uma pessoa que eu sei da capacidade, alguns professores eu vou escolher, o supervisor, enfim. Será que eu que vou escolher? Será se é o município que vai colocar qualquer pessoa, né? Será se é através do seletivo, de concurso, enfim. Aí você vai precisar identificar, né, qual é a melhor, como é que é feito, e se tiver a sua escolha, que seja, né? Porque aí você vai ter certeza de quem é a pessoa que vai estar trabalhando com você e você vai saber da capacidade. O objetivo geral. Então é importante que nesse planejamento, né, na verdade o plano, que você tenha esse objetivo geral, né? Qual é a ideia geral? Qual é o objetivo geral que você tem com esse plano de gestão escolar? Geralmente, quando eu faço um objetivo geral, seja de uma dissertação, de uma monografia, de um artigo, eu sempre uso dois verbos. O primeiro para identificar a dificuldade, né? E o outro verbo para promover, ou seja, eu faço um parágrafo e eu vou conseguir ter o meu objetivo geral. Porque qual é o objetivo geral? É você identificar algumas dificuldades. E logo após identificar a dificuldade, você promover, propor ideias, propor soluções para que seja amenizado ou solucionado esses problemas. Então, quando vocês forem fazer o plano, vocês forem observar algum plano, é importante vocês ver esses detalhes do objetivo geral. Identificar, né, a dificuldade e promover ou propor alguma solução para essa escola. Os objetivos específicos, aí são inúmeros, viu? A gente não tem esse limite, como na monografia, que a gente geralmente escolhe 3, né? Mas em um plano, existem vários objetivos específicos, né? Seja na questão pedagógica, existem vários objetivos específicos que você pode estar incluindo na parte pedagógica, né? Existem planos, objetivos específicos para o administrativo, para o financeiro, para o acadêmico, para a comunidade, para os alunos, para os professores, para os profissionais gerais. Ou seja, quando vocês forem praticar, né, ou observar algum plano, vocês vão notar que existem muitos objetivos específicos em um plano de gestão escolar, muitos mesmo, às vezes dá 3 lados só de objetivos específicos. Então, fique atentos com isso. Existem algumas etapas, eu coloquei só algumas etapas aqui de uma escola, questão pedagógica, financeira, acadêmica, da comunidade, dos professores, dos outros profissionais. Então, são objetivos que você pode estar incluindo no seu plano para trazer uma melhoria para a escola, né? Você vai objetivar isso. Então, você vai trabalhar para que isso seja resolvido, para que isso melhore. Então, essa é a ideia do objetivo específico. E as metas? O que você almeja como gestor dentro de uma escola? Eu elenquei alguns modelos de metas, certo? Para você se basear, para você identificar. Aqui foi uma escola que eu peguei na internet, só alguns exemplos, né, para vocês se basear e para estar melhorando e aprimorando aí como fazer as metas. Ou seja, metas é isso, é o que você quer buscar na escola. Então vamos lá. Coloquei alguns exemplos, vou citar para você. Então o gestor nessa escola disse que uma das metas era assegurar ao educando o direito de atividade no ambiente do AVAS, no mínimo uma vez por semana. Ou seja, ele queria que o aluno tivesse essa participação por via de AVA, né? Por via da internet, por via de fóruns, por via de plataformas, enfim. Então esse era um dos objetivos, uma das metas a ser alcançada por esse gestor. Diminuir a frequência escolar em 30% até 2013, ou seja, isso aí é uma excelente meta. Ele quer que seja isso, certo? Ele quer que aconteça isso. Apoiar o professor na elaboração de estratégia visando atender às especificidades de seus alunos, principalmente alunos com dificuldade de aprendizagem, com alguma deficiência. Enfim, então o gestor aí está tendo muitas metas importantes. Deixa eu ver se tem outras aqui. Tem outras metas. Ampliar em 5% a quantidade de matrícula no ano letivo de 2013, ou seja, buscar mais alunos para a escola. Realizar no mínimo 2 palestras anuais informativas sobre assuntos pertinentes à pessoa com deficiência ou responsáveis. Ou outras palestras, né, que a gente sempre usa, como saúde bucal,
gravidez na adolescência, drogas, racismo, enfim. Então são várias metas que o gestor pode estar incluindo no seu plano para que ele possa ser direcionado ao longo do ano. Então ele vai estar observando sempre essas metas e correr atrás para que essas metas sejam alcançadas. E quando a gente fala sobre metas, sobre diminuir a frequência escolar, como é que ele vai fazer isso? Então a parte de como ele vai fazer isso é através das estratégias. Então elenquei também algumas estratégias, como é que o gestor ele vai poder organizar as metas e alcançar essas metas. De que forma ele vai fazer isso? Então vai ser através das estratégias. Então é preciso que ele elenque também, que ele coloque aí, pontue as várias estratégias que ele tem para que essas metas sejam alcançadas. Então eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. Revisar o ambiente do AVAS, né? Ou seja, se ele tem a meta de o aluno verificar no sistema do AVAS, ele precisa rever isso, ele precisa fortalecer esse ambiente, trazer suporte para que realmente esse ambiente funcione. Então essa é a estratégia dele, é revitalizar o ambiente do AVAS. Qual é a meta dele? Fazer com que o aluno pratique, use o AVA. Outra estratégia, criar anualmente um festival de talentos envolvendo pais, alunos, funcionários, promover reuniões, quer dizer, só essa parte aí, né? Então, se a ideia dele é fazer com que o aluno não desista, é para atrair mais alunos para a escola, então o que ele vai fazer? Ele precisa usar a estratégia para que isso realmente aconteça. De que forma ele pode fazer isso? Criar festival, né? Talentos, festival de talentos, outros festivais que sempre acontecem na escola, né? Então isso vai estar atraindo os alunos para a escola, vai fazer com que os alunos permaneçam na escola. Então são estratégias bem interessantes. Como ele falou também outra parte lá nas suas metas, como trazer ideias para a escola sobre a questão de racismo, de bullying, gravidez e adolescência. Então, de que forma ele vai trazer essas informações para os alunos? Promovendo reuniões ou palestras, né, que possam estar mostrando a importância desse tema na escola, né, para os alunos ou para a família. Enfim, então isso são algumas estratégias aí que eu coloquei para vocês. Implantar um projeto musical, né, que são estratégias bem interessantes também. Promover reunião, oficina, com o secretariado da escola, bem importante também. A gente não precisa focar só na questão da comunidade aluno, mas nos funcionários que estão na escola trabalhando para que a escola seja melhor. Então eu preciso dar valor também a esses profissionais. Eu preciso promover oficinas, capacitações, formação continuada. Posso fazer também um festival, por que não fazer um festival somente para os profissionais? Fazer um dia de lazer para os profissionais. Então isso eu vou estar mostrando meu respeito, mostrando o valor que esses profissionais têm dentro da escola. Lembrando que o professor, em sala de aula, né, principalmente do primeiro ao quinto ano, ele sempre tem o calendário e os dias de aniversário de cada aluno. É importante que o gestor também tenha isso na sua gestão para com os seus profissionais, porque isso mostra a questão de valorização, né, de estar com o professor, com os profissionais, enfim. Então, acho que é uma boa estratégia para estar incentivando mais esses profissionais. Então, sempre quando você tem uma meta, você tem uma estratégia para alcançar essa meta. Aqui eu coloquei outra meta, né? Aplicar na sua totalidade todos os recursos financeiros recebidos, frisando a importância do planejamento e democrática e transparente para a sua melhor qualidade do ensino. E aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa transparência do financeiro que entra na escola? Como é que eu vou fazer isso? Através de reunião de conselho escolar, né? ou com a comunidade, com os profissionais, enfim, com os líderes de sala. Então, eu posso fazer essa transparência através dessas reuniões. Então, para cada meta, a gente tem uma estratégia. Para a gente finalizar, pessoal, a nossa aula de hoje, né, que é sobre a questão do plano. Então, o plano não é uma questão de um bicho de sete cabeças que eu vou ter muito trabalho, não.
existe várias características de um plano, é o que você precisa acrescentar. Não existe uma regra básica, meu plano tem que ser A mais B. Não, mas existe algumas ideias que você pode implementar. As principais são identificar os pontos positivos e negativos de uma escola, saber quem vai ser seus funcionários, qual é o objetivo geral desse plano, qual é os objetivos específicos, são números que você precisa elencar, quais são as suas metas, quais são suas estratégias, enfim, quando você vai esmiuçar todas essas partes, você vai ver que vai ficar muito enriquecedor esse plano, porque existem vários objetivos específicos, existem várias metas, existem várias estratégias, ou seja, é isso que o plano vai exigir de você. Claro que outras pessoas acabam fazendo muitos detalhes a mais, acrescentando outras partes, enfim, mas esse é um objetivo principal de um plano, certo? Espero que vocês tenham compreendido como se faz um plano. Vou deixar o modelo para vocês, certo? O modelo para vocês estar se baseando e na atividade eu vou explicar como eu vou querer esse plano, tranquilo? Mais uma reflexão que eu vou deixar aqui para vocês imagine-se gestores hoje. Imagine, você hoje não é mais um acadêmico, você não é um professor, você é um gestor hoje. E a pergunta que eu quero lançar para vocês: teriam habilidades para desenvolver e organizar atividades administrativas dentro de uma escola? E aí, pessoal, será o que você hoje teria essa capacidade de estar dentro de uma escola, na questão como gestor, e ter habilidades suficientes para fazer um bom trabalho? Lembrando que eu não falo de um momento comum. O momento que a gente está vivendo hoje é muito complicado para um gestor, porque ele está preso a essa pandemia, né? Então, alguns gestores, né, principalmente em escolas particulares, estão batendo muito cabeça de como será o processo, o andamento das atividades normais do ano, né, os dias letivos. E alguns gestores estão se sobressaindo, alguns gestores estão conseguindo organizar estratégias, organizando essa estratégia para que alcance um resultado bem positivo. E muitos gestores estão conseguindo esses pontos positivos, né? Esse resultado positivo. Então você hoje, qual habilidade vocês poderiam trazer para a escola hoje, né? Qual é o que a gente pode fazer para o momento que a gente está vivendo e não parar e não cruzar os braços, mas sim, através dessa dificuldade, procurar algo para poder dar continuidade ao ensino. Então, deixo essa reflexão para vocês aí. De que forma iriam gerir as atividades pedagógicas? Porque não é só a questão de professor, né? Existe a questão administrativa também, né? Como é que você vai organizar isso? Como é que vocês vão fazer reuniões? Como vocês irão dar continuidade nas atividades administrativas? E em relação aos professores, né? Como o gestor vai organizar essas ideias? Através de plataforma, através de aplicativos? Como é que o professor pode dar continuidade nessas atividades? Ou seja, o princípio deve sair do gestor. O gestor vai ter que estar orientando o coordenador pedagógico, os professores, para poder elaborar ideias para que o aluno não fique preso em casa, não fique de braços cruzados assistindo Netflix ou desenho, né? Mas que ele possa estar contribuindo para o ensino e tenha aula. Então vai precisar do gestor que está desenvolvendo essas estratégias para que dê continuidade às atividades normais do ano. Só lembrando, pessoal, existem muitas escolas que estão de braços cruzados, existem muitas escolas que estão realmente de férias, né, vamos assim dizer. Mas existem muitas escolas que estão dando continuidade, gestores estão tirando o coelho da cartola, vamos assim dizer, estão tirando aquela carta da manga, estão fazendo o plano B, o C, o D, ou seja, existem muitos planos aí que o gestor está desenvolvendo e muitos estão batendo cabeça, muitos estão dando certo, uns dão errado, depois dão certo novamente. E assim, precisam de gestores capacitados, precisam de líder
precisa ser um bom líder, precisa ser um bom gerente, precisa ser um bom gestor para que essas atividades dêem continuidade e que consigam estratégias para amenizar essas problemáticas e solucionar também esses problemas. E uma coisa é certa, pessoal, antes de falar quais recursos poderiam usar nesse momento, né? A questão tecnológica é a parte mais principal, né? Computador, celular, internet, enfim. Então são alguns recursos aí que o momento que a gente está precisando é esse. Então o gestor precisa se habituar aí. Quem tiver outras informações, quiser acrescentar dessas dúvidas, lá no chat a gente vai estar discutindo isso. E para finalizar, uma coisa muito importante. O seu prefeito, o seu secretário, né, se você for um gestor do município ou se você for um gestor de uma escola estadual ou de uma escola federal, eles não querem saber se você sabe organizar uma escola, se você é um bom gestor, eles não querem saber disso. Eles querem saber se você está fazendo a coisa certa. É como você em sala de aula. Eles não querem saber se você sabe fazer um planejamento, se você sabe dar. Eles querem ver você dando aula e arrasando. É assim que acontece quando você está trabalhando, certo? A escola, por exemplo, na faculdade FEMAF, eles não querem saber se eu sei mexer no computador, se eu sei abrir uma plataforma. Eles não querem saber se eu sei. Eles querem saber eu fazendo a minha aula e dando suporte para os alunos. É isso que eles querem. Então, vocês imaginem isso. A gestão do município, estadual, enfim, de onde você for gestor, se você for um dia, eles não querem saber sua habilidade, eles querem ver você fazendo a diferença dentro de uma escola. Então, deixo essa mensagem para vocês, seja um bom líder, seja um bom gerente e, sendo assim, você será um bom gestor. Forte abraço, a gente se encontra logo mais na nossa próxima aula e na discussão no aplicativo, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.